Fala, gente boa! Bom, se você souber responder a pergunta que eu farei agora, tá? Então você tem uma memória, tá? Que deixa a memória de qualquer elefante africano no chinelo, tá? E se você souber responder essa pergunta, tá? Eu peço encarecidamente, tá? Já quase ajoelhando na sua frente, tá? Que você me passe os números da próxima Mega Sena acumulada, tá? Bom, e que pergunta que eu farei a vocês agora, tá? Bom, em fevereiro de 2023, portanto, há 2 anos e 8 meses atrás, tá? Um dia bem quente, bem típico de fevereiro, do mês de fevereiro, né? Eu gravei um vídeo, né? A respeito de um certo padre, um padre que viveu muitos anos aqui em Joinville, tá? Então, é justamente essa pergunta que eu faço a você agora, tá? Que padre era esse, tá? Eu até esperarei alguns segundos, tá? Até que você responda, tá? Já contando, tá? Já está quase dando, tá? Bom, certamente, tá? Você aí do outro lado não soube, tá? Nem sequer tem ideia de a qual padre eu estou me referindo, tá? Então, possivelmente e infelizmente, ninguém me passará os números da próxima Mega Sena acumulada. Mas agora, finalmente falando sério, tá? O padre sobre o qual eu gravei lá no início de 2023, tá? Foi esse senhor aqui, tá? Que vocês podem reparar que era um senhor extremamente alegre, né? Ele era a própria encarnação, né? A própria personificação do que é a alegria, tá? Esse senhor aqui, tá? Foi o famoso Padre Carlos, né? O Karl Bergeshausen, não sei se essa é a pronúncia correta, né? Esse verdadeiro palavrão, né? Ou simplesmente Padre Carlos, tá? Então, aquela rua, né? Que corta a Avenida JK, né, que passa ali na altura do que hoje é o Camelódromo, né? Então o famoso Padre Carlos, né? Foi esse senhor aqui, tá? Bom, como eu diria, né? Ou melhor dizendo, como faria, né? O grande e honorável, né? Mestre Freddy Krueger, né? Como determina um dos mandamentos de Mestre Freddy Krueger, né? Eu irei por partes, tá? Bom, essa história tá, começa no dia 21 de agosto de 1857, tá? Então, nessa data que eu acabei de mencionar, um navio veleiro, tá, chamado Lucy Caroline, ele partiu do porto de Hamburgo, né? E como era mais do que comum, né, praticamente 170 anos atrás, essa viagem ela teve quase 2 meses de duração, tá? Esse navio ele acabou chegando em São Francisco no dia 9 de novembro, tá? E ele trouxe a bordo 58 pessoas. Era um número até bem modesto de imigrantes, tá? A grande maioria, a esmagadora maioria dessas 58 pessoas, 32 dessas 58 pessoas eram procedentes do então Reino da Prússia, né? E o restante, as demais 26 pessoas, eram de países ou regiões que anos mais tarde formariam a Alemanha. Então eles eram da Saxônia, eles eram de Mecklenburg, eles eram da Pomerânia, da Baviera, enfim, né? Exceto 9 pessoas. Essas 9 pessoas, elas eram dinamarquesas, vírgula, né? Elas eram, na verdade, procedentes de Holstein, que é uma daquelas regiões sobre a qual eu já abordei diversas vezes, né? Que durante mais de 400 anos pertenceu à Dinamarca e que hoje, né, faz parte do estado de Schleswig-Holstein, né, que é o estado que fica no extremo norte da Alemanha, né, ali na fronteira com a Dinamarca, né? Bom, antes que vocês me perguntem, dessas 58 pessoas, né, alguma delas acabou se tornando, entre aspas, famosa, acabou tendo destaque. Bom, uma dessas pessoas, tá, foi esse cara aqui, né, esse senhor aqui, né, Carl Wilhelm Ben, né? Esse cara aqui, tá? Antes que vocês se perguntem, né? O Carl Ben, ele foi durante muito tempo, né? Ele foi proprietário do jornal Kolonizeitung, né? Além dele, né, do Carl Ben, né, um outro, entre aspas, famoso, né,
entre essas 58 pessoas foi o Wigand Engelk, tá? O Wigand Engelk, ele foi oficialmente o primeiro médico da história de Joinville. Embora antes de 1857, vários médicos já tivessem vivido na então colônia Dona Francisca, tá? O Wigand Engelk, ele tinha 25 anos nessa ocasião, né? 1857, né? E ele, em 1800, ele não só na área médico-científica, mas também na área cultural e na área religiosa. Ele também teve muito destaque, né? Ele foi uma figura bastante importante na história de Joinville, né? Lá no século XIX. E em 1888 ele acabou deixando Joinville e ele veio a falecer no dia 9 de dezembro de 1918, aos 86 anos de idade em Blumenau. Então, os últimos 30 anos de vida do Dr. Wigand, né, eles foram passados em Blumenau, né? E eu tinha esquecido de mencionar, né? Nessa ocasião, 1857, o Karl Benn, ele tinha 21 anos de idade. O Karl Benn, ele veio a falecer no dia 15 de setembro de 1889. Né? Karl Benn, como eu acabei de dizer, foi durante muito tempo o proprietário do jornal Colonization. E é claro, né, nesse navio veio o Padre Carlos. Né? O Padre Carlos, ele tinha 24 anos naquela ocasião, 1857, né? Ele era procedente de Hildesheim, né, que é uma cidade localizada no que hoje é o estado da Baixa Saxônia. Né, ele era procedente de Hannover, ele era natural de Hannover. O Padre Carlos, ele nasceu numa cidadezinha, uma cidade bem pequena chamada Duderstadt. Tá? Essa cidade de Duderstadt, ela estava localizada, né, no então Reino de Hannover. Esse Reino de Hannover, como eu já adiantei, ele equivale hoje ao estado da Baixa Saxônia. Uma parte desse antigo país, tá, equivale hoje à Holanda, né? Junto com o Padre Carlos, tá, acabou imigrando o irmão dele, né, que era o Franz, né, que era o irmão, era mais jovem, né, alguns anos mais novo do que o Padre Carlos, tá? Bom, fora o Padre Carlos, né, o Dr. Wigand e o Karl Benn, nenhum deles teve algum grande destaque, né? No geral, eram pessoas bastante simples, né? Agricultores, moleiros, né? Sapateiros, marceneiros, né? Carpinteiros, eram pessoas de condição social bastante humilde, né? Que acabaram não tendo, né, um grande destaque, né? Se tornando, entre aspas, famosos, né? Mas, sobre o Padre Carlos, né, que é o que nos interessa, né, ele um ano, né, alguns meses, na época, né, 1857, Joinville, a população de Joinville, era de 1.700 pessoas. Dessas 1.700 pessoas, tá, apenas 213 eram católicas, né? Então era uma quantidade bem pequena, uma quantidade bem ínfima, né? E embora, tá, por aquele contrato que foi assinado entre a Sociedade Hamburguesa e o Príncipe de Joinville, aquele contrato que foi assinado em 5 de maio de 1849, ele determinava que deveria haver um pastor luterano e um padre naquilo que viria a ser a colônia Dona Francisca. E, como eu acabei de dizer, o número de católicos era bem reduzido. Foi só 6 anos após a fundação de Joinville que Joinville acabou recebendo o seu primeiro padre, né? Embora, tá, a pedra fundamental da Igreja Matriz de Joinville ela tenha sido lançada no dia 2 de dezembro de 1857, tá? A casa onde o Padre Carlos acabou residindo, né, ela já estava pronta desde julho, tá? Foram gastos R$1,623 mil na construção da casa do padre, tá? Esse dinheiro, antes que vocês me perguntem, tá, foi um dinheiro vindo, né, um investimento do governo da então província de Santa Catarina. Para quem não sabe, tá, de 1824 até 1891, o catolicismo ele foi a religião oficial do Brasil. Então já houve uma época, né, em que o padre era funcionário público, tá? Embora, tá,
o Brasil fosse um país oficialmente católico, tá? Quem pagava, né, o salário do Padre Carlos não era o governo, tá? Era a sociedade hamburguesa, tá? Como eu ia dizendo, né, um ano após, alguns meses após a sua chegada, o Padre Carlos ele resolveu soltar a franga. Antes que os mais safadinhos, né, os mais maliciosos, pensem em coisas sacanas, tá? Quando eu digo soltar a franga, eu quero me referir, tá, ao fato de o Padre Carlos ter sido um dos fundadores da Sociedade de Canto Coral Zengerbund, tá? Além de soltar o seu respectivo e padrístico gogó nessa sociedade, o Padre Carlos, tá? Ele era uma figura bastante presente nas reuniões, nas festas familiares, nos eventos culturais, né, nos eventos recreativos, né? Só que, através de uma denúncia anônima, né, a alta cúpula, né, os superiores, né, do Padre Carlos, eles acabaram advertindo, né, em função dessa advertência, tá? O Padre Carlos ele se tornou uma figura meio que eremita, né? Ele se tornou meio que um eremita. Ele deixou de participar de qualquer evento social, né? Um outro fato, tá, que ocorreu também em 1858, tá, é que o Padre Carlos ele acabou criando a sua própria escola. Então, além de ter sido obviamente padre, de ter sido obviamente religioso, o Padre Carlos ele também era professor, tá? Essa escola ela mudou de endereço diversas vezes, tá? Ela funcionava de maneira bem precária, né? E durante um certo tempo essa escola que pertencia ao Padre Carlos, ela funcionou nesse prédio aqui, nesse sobrado que vocês estão vendo, né? Nesse local aqui que vocês estão vendo, hoje existe a agência central do Banco do Brasil, tá? Até 1898, a sede da Câmara de Vereadores de Joinville chegou a funcionar aqui, tá? Esse sobrado também, ele, durante muitos anos, aqui funcionou a sede da colônia Dona Francisca, tá? Então aqui também, né, como eu estava dizendo, aqui também funcionou a escola do Padre Carlos, tá? Isso até 1882, tá? Em 1880, no dia 8 de junho de 1880, né, houve o lançamento da pedra fundamental daquilo que viria a ser a escola do Padre Carlos, tá? Só que esse é um assunto para o vídeo seguinte, então, ok? Então, beleza e até o próximo vídeo, beleza? Ok?